Olá, é um prazer estar com vocês. Estou vendo que nós estamos com a Sheila, Ana Paula, Cíntia, Viviane e outros mais. Eu tenho perguntas para mais de metro. Então eu vou responder primeiro as que foram mandadas por e-mail, depois as que estão aqui no chat, porque hoje, como nós estamos com dificuldade de conexão, eu passei para vocês até o meu WhatsApp para vocês entrarem, que é o 011 95798 4686 para falar comigo. A Camila nos pergunta o seguinte, que ela acha que a pergunta é boba. Ela faz terapia floral. Se eu procurar um psicanalista, tenho que abrir mão da terapia floral? Pode atrapalhar eu estar fazendo esses dois tratamentos? Não, não tem problema nenhum, Camila. Terapia floral, você teria problema se você fizesse análise com 2 psicanalistas ou com um psicanalista e um psicólogo. A terapia floral é uma terapia complementar. A única coisa que você precisa é dizer para o seu analista que você está fazendo terapia floral, tá? Porque se for aqui na psicanálise integrativa, nós vamos te dar psicanálise mais o floral. Você ganha os dois num só, tá bom? O Mário nos pergunta, muito interessante a exposição sobre mitologia. Penso que requer, por parte dos alunos, uma análise mais aprofundada, sem dúvida. Estudar psicanálise é estudo continuado. Agora, achar que professor é pai e mãe, vocês nunca vão para frente. É preciso ter o esforço do aluno se aprofundando. Salvo engano, parece-me que na exposição sobre Adão e Eva, no relato da criação, a palestrante teria dito que Eva deu a Adão uma maçã. Porém, o texto que narra tal episódio não menciona tal informação, mas sim que Eva teria dado a Adão um fruto, não mencionado qual seria. Acredito que a maçã ganha esse status de fruto proibido por associá-la a tal episódio, sendo que o mesmo nunca apareceu nos textos do referido relato. Sendo assim, poderia-se afirmar que a maçã ganha tal status no inconsciente coletivo como a fruta do desejo ou a fruta do amor, por associá-la a tal fato? Sem dúvida, Mário. O grande arquétipo é aquilo que a sociedade... Porque uma coisa é estar escrito nos textos bíblicos corretamente. Outra coisa é pensar quem escreveu esses textos, até que ponto eles são fidedignos e depois até que ponto quem os lê, como é que os transmite. Portanto, a maçã caracteriza-se como fruto do pecado e principalmente porque ela leva a cor vermelha, que é a cor do demônio. É por isso que o arquétipo passa a ser o arquétipo da fruta do amor, não, da fruta do pecado. Luciana, a explicação sobre o complexo de Édipo foi excelente. Pena que curta. Gostaria de saber mais a respeito de regressão. Nossa, Luciana, você pergunta de Édipo e depois você quer saber de regressão? Então, anota o meu WhatsApp, Luciana, 011 95798 4686. Eu vou falar pausadamente. 011 957984686, Vivo de São Paulo, WhatsApp da Fátima Mora. Luciana, eu vou te explicar muito a respeito de regressão, convidar você para o primeiro congresso de regressão e para uma aula gratuita de regressão, assim como todos vocês. E te explicar sobre o Édipo, porque eu levaria aqui 2 horas só nisso. Aí nos pergunta, a regressão pode vir a prejudicar a relação familiar? Que absurdo! Não entendo esta pergunta. Como é que a regressão prejudica a relação familiar? O que é prejudicial é um terapeuta que não tenha formação o suficiente, ele prejudica todo mundo, até ele mesmo. Exemplo, o adulto ao passar por regressão, regride a ponto de tomar conhecimento de algo que ocorreu no passado infantil, que ele não se lembra. Após tomar conhecimento, essa pessoa poderia vir a se revoltar com os pais, a ponto de estremecer a relação familiar, que foi muito boa. Errado! Vocês não entenderam nada quem fez essa pergunta. A regressão, junto com a psicanálise, ela faz com que o paciente deixe tudo no consultório. Ele resolve dentro dele. Não existe terapia que você resolve com o outro. Você não vai brigar e nem vai se conciliar com as pessoas. Terapia de regressão, de psicanálise, de hipnose, de tudo que você imaginar, é uma terapia somente para a pessoa dentro dela. Não é para ela ir lá fora bater nas pessoas e nem beijá-las.
é para resolver dentro da psique humana. Portanto, você pode dizer que essa terapia terá uma consequência nos relacionamentos com as pessoas, mas toda terapia terá boas consequências, poderá melhorar muito a relação familiar. Um casal que vai se separar deve fazer terapia para não se separar. Não confunde as bolas. Sandra, enquanto psicóloga, ao atender com foco na abordagem de psicanálise, como falar da abordagem sem ter formação de psicanálise? Mas claro que você não vai falar, psicólogo é psicólogo, psicanalista é psicanalista. Cada um de vocês tem um sindicato, uma categoria. Você não pode dizer que é psicanalista se você for psicóloga. Se você for psicóloga, você tem que ter uma formação de psicóloga. E se você for psicanalista, você tem que ter uma formação de psicanalista. Pode ter as duas ou pode ter uma só. Marisete, muito interessante. Para que eu tenha certeza que o paciente está hipnotizado, devo fazer os testes mencionados na aula teórica? Claro! Testes de susceptibilidade, catalepsia ocular e o braço que se solta. Patrícia, subconsciente ou inconsciente? Subconsciente não é uma palavra da psicanálise. Esquece subconsciente. A psicanálise tem consciente, pré-consciente e inconsciente. Subconsciente é uma palavra da parapsicologia. Patrícia, estamos conversados? Estamos conversados. Oséias, olá, boa tarde. Sou Oséias Neres. Sou da cidade de Campo Verde, Mato Grosso, interior da capital de Mato Grosso. Muito prazer, Oséias. Prazer em tê-lo. Olha, tenho tido um sonho que minha pessoa começava a disseminar algumas coisas de outra pessoa. Não vou ler o sonho pelo seguinte. Um sonho, Oséias, só se interpreta na terapia. Jamais eu posso interpretar um sonho sem te conhecer, porque o conteúdo latente e manifesto desse sonho só tem a ver com você. Se eu não te conheço, jamais eu poderia interpretar esse sonho. Mais um para entrar no meu WhatsApp, para eu saber da análise, saber se está fazendo análise. Se não está, precisa fazer, porque a interpretação dos sonhos são feitas dentro do contexto analítico. Fora disso, não é uma enciclopédia. Sonhei com dente e alguém vai morrer. Não é assim que funciona, por favor. Patrícia, pode-se dizer que os mitos originam os arquétipos de Jung, são como símbolos generalizantes, de certa forma, determinando a essência de cada persona que representam? Perfeito. Os mitos originam os arquetípicos. Então, eles vão simbolizar o que é essencial dentro de cada pessoa. Muito boa pergunta, Patrícia. Valéria, tirando uma dúvida em relação ao exemplo do urso, conteúdo manifesto no caso do paciente. Não sonharia com a pessoa porque o superego nesse momento traz essa censura de que não se pode pegar a pessoa a qual ele gostaria de ter bem distante e leva para longe? Então, isso é manifesto de uma outra forma, de uma forma que não haja culpa, censura? Sim, Valéria, o sonho, ele diminui a carga do superego. Então, no conteúdo manifesto, o urso está lá. Vamos supor que o urso fosse o pai. O pai, é proibido pensar em raiva no pai, mas no urso não. Então, enquanto você sonha, você já descarrega a pulsão. Ou seja, você já descarrega naquele personagem que é o pai, deslocado para o urso. Há um processo de deslocamento. Eu tenho aqui uma pergunta. Aliás, a Cíntia pergunta bastante, né? Eu gosto disso, Cíntia. Não só a Cíntia, como eu tenho mais gente aqui, gente. Eu não sei, mas eu acho que a Sheila Bolt. Sheila, você também é aluna online? Me diz, Sheila Bolt. A Cíntia, ela me pergunta o que são símbolos oníricos para Freud. Bom, você lembra que Freud pensa sempre em sexualidade. Oníricos são sonhos acordados, por exemplo, o sonho da hipnose. Então, o que é um símbolo onírico? Geralmente, para Freud, questões da sexualidade. Se eu sonho com um cacetete, eu estou sonhando com um pênis. Se eu sonho com, sei lá, uma montanha, é um seio. Um formato de uma vagina é uma vagina. É sempre assim, para o Freud, diferentemente para o Jung. Ok? Aí, Cíntia, você me pergunta se depressividade e depressão são a mesma coisa. Olha, eu diria que são condições de verbo. Eu deprimo, tu deprimes, ele deprime. Eu sofro de depressividade.
né? É um substrato da palavra depressão. Então, depressão significa deprimir, fechar, ir para baixo, e a depressividade nada mais é que um substrato de depressão. Não há nenhuma outra coisa que possa dar um sinônimo à depressividade, entendeu, Cíntia? Identificação e identidade. Ora, Cíntia, eu me identifico com a minha mãe, mas não perdi minha identidade. Eu continuo sabendo que eu sou a Fátima Mora, mas eu me identifico com a minha mãe. Então, as figuras de identificação e a questão da própria identidade, quem eu sou. Então, identidade é uma coisa, identificação é outra. A Viviane nos faz uma pergunta muito importante. Ela pediu que eu falasse sobre o que é somatização. Bom, e Freud vai falar, nós tínhamos a histeria. O que era a histeria? A histeria eram pessoas, não eram só mulheres, que sofriam do seguinte: os histéricos, eles tinham sintomas de doenças, só que quando os médicos faziam os exames, não aparecia nada. Portanto, eram sintomas exclusivamente de energia psíquica chamados histeria. Porém, havia pessoas que tinham doenças e essas doenças que estavam constatadas pela medicina tinham tido uma origem em alguma questão mal resolvida psíquica. Então, por exemplo, uma raiva que a pessoa não expressou, ela se manifestou numa gastrite. Isso é apenas um exemplo. Na questão da somatização, a própria palavra somatização é a soma da psique com o físico. Nesse caso da somatização, Vivian, você precisa do psicanalista e do médico. Porque uma vez instalada a doença física, ela precisa ser tratada com remédio, com tratamentos médicos. E nós vamos intervir na somatização com uma terapia para que no futuro essa pessoa não somatize. Existem doenças como diabetes que foram somáticas que já não tem mais solução. Você vai tomar remédio o resto da vida, correto? O que eu posso fazer com a análise é que não haja comorbidade, mais doenças. Certo, Vivian? Eu tenho a Ana Paula que me perguntou qual é a média da prova. A média é 5, Ana Paula. E alguém que me perguntou quais as categorias do conteúdo latente. Bom, as categorias do conteúdo latente, elas estão inteirinhas versadas no processo primário de pensamento do Freud. Condensação, deslocamento, enfim, elas são várias. Há quem diga que são 3, há quem diga que são 5. Mas pesquisa no Charles Brenner, no processo primário de pensamento, que é todo o conteúdo latente do sonho. E eu acho que a gente está finalizando esse chat, porque são 5h30, o nosso congresso, dia 29 e 30 de julho, os alunos EAD podem pagar R$200 por esse congresso, certo? Ele vai ser em São Paulo, vocês têm lugar para ficar, mas vocês têm que entrar no meu WhatsApp, 011, que está aqui, ou mandar alguma coisa no meu e-mail, tá? Porque esse congresso, eu estou mandando o meu e-mail, que não é o da SBPI, que é só por conta do congresso. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Congresso de Regressão e Hipnose, e hipnose, porque às vezes a pessoa mesmo que está em São Paulo, que está longe, ela tem vontade de vir aqui. Então a pessoa vai me mandar um e-mail, né, falando, ó, Fátima, você falou lá ao vivo que você fazia R$200 para nós, porque o preço para o pessoal de São Paulo é 300 e para quem não é da SBPI é 500. Então, vocês estão tendo uma vantagem incrível, porque vocês vêm, vão ter despesa de dormir, a gente tem hostels baratinhos aqui próximos, é só vocês conversarem comigo. Segunda-feira aqui estaremos, quem sabe com a internet no ar, levando para vocês Freud na veia!